a agricultura pode aproveitar-se do solo nas suas mais diversas funções, quer dizer, quer na parte física, química, quer biológica, e assim o deve fazer. Eu diria que, do ponto de vista do olival ou de outro tipo de cultura qualquer, a primeira coisa que há que perceber é: temos solos diferentes do ponto de vista destas características, e isto é muito importante do ponto de vista, primeiro, definir as zonas de gestão de uma determinada parcela agrícola, perceber qual é o tipo de solos que lá encontramos, depois definir uma amostragem dirigida para este tipo de zonas de gestão do solo, porque podem ter quer nutrientes e fertilidades diferentes, quer exigir tratamentos diferentes. Não só muitas vezes temos que olhar para a parcela como uma unidade de gestão ou como diferentes zonas de gestão, mas inclusive temos que olhar para a própria topografia e perceber onde é que os escoamentos ou os escorrimentos que podem existir, quer da precipitação, vão parar. Se forem parar às linhas de água, seguramente vamos lá ter concentrações de azoto, de fósforo e de outros nutrientes. E se calhar temos que lá plantar diversos tipos de espécies que serão um pouco como que captadoras, serão barreiras a que os nutrientes, o fósforo, nomeadamente, e o azoto, que são lixiviados, que são perdidos e que possam ser utilizados, inclusivamente para promover um estoque de carbono. E, portanto, eu diria que, quando olhamos para a parcela, temos que olhar quase para o todo, perceber quais são as ligações entre estas diversas partes. Do ponto de vista depois das operações que porventura façamos ao solo. Portanto, a traficabilidade das máquinas nas entrelinhas é muito importante. Não vamos estar a prejudicar muitas vezes o solo ao calcar numa altura e ao fazer passagens com máquinas que porventura aumentam a compactação, provocam às vezes pequenas linhas que favorecem a erosão hídrica e a concentrada, degradam a sua estrutura e, portanto, a questão do enraivamento é muito importante, a questão da gestão do coberto e do subcoberto é muito importante para, no fim, não só protegermos a degradação do solo superficial, mas também a profundidade face à compactação, mas também conseguirmos, muitas das vezes, aumentar o teor de matéria orgânica no solo, porque ao aumentarmos o teor de matéria orgânica no solo, também estamos a armazenar carbono e estamos muitas vezes a armazenar, no fundo, resíduos que vão estar disponíveis para as culturas e para as plantas. Reduzir perdas em profundidade e de lixiviação de nutrientes e, ao mesmo tempo, reduzir os custos que vamos estar, no fundo, a ter com a compra de fertilizantes minerais que, se calhar, até não os necessitamos em tão larga escala. Os sistemas de produção mais intensivos, por exemplo, como o olival em sebe, são dos sistemas mais eficientes do ponto de vista da pegada de CO2. Se eu tiver que calcular a pegada de biodiversidade ou a pegada de paisagem, se nós considerarmos que temos um olival que tem 200 hectares, ou 150, ou 50, seja o que for, e que tem sempre a mesma variedade de oliveira, ou poucas variedades nesse mesmo olival, sem faixas que aumentem a descontinuidade, o que é que nós estamos a proporcionar? Realmente estamos a proporcionar que há auxiliares, nomeadamente insetos, que porventura não têm as condições ideais para o seu desenvolvimento, não têm um alimento no meio do olival para o seu desenvolvimento, não vão estar lá. E, portanto, as pragas vão lá aparecer rapidamente e reparem que são ajudas que podem ser mesmo muito importantes, porque às vezes, existindo lá, podem evitar um tratamento, 2 tratamentos, 3 tratamentos, dependendo do tipo de doenças ou pragas que estamos aqui a considerar. Portanto, hoje em dia, eu diria que quando se fala de biodiversidade, fala-se de ativos que a agricultura neste momento não explora e que são ativos que são muito importantes e vão ser fundamentais no futuro. Com certeza que temos que ser eficientes na produção do ponto de vista alimentar, e isso não há dúvida que tem que ser considerado, mas se calhar estamos a esquecer de outras partes da equação que ainda nos podem tornar mais eficientes do ponto de vista dos aspectos ligados não só à economia da produção, mas também depois à questão das pegadas que são muito importantes de considerar. Por exemplo, podemos ter corredores de outro tipo de vegetação ou de plantas, podemos aproveitar zonas incultas para instalar floresta, nomeadamente essa floresta está a fazer retenção de carbono e fazer, no fundo, o sequestro de carbono e a reter esse carbono com vantagens para as questões do impacto climático. O que não existe ainda neste momento é a consciencialização do valor e do ativo que a natureza pode ajudar na produção agrícola.